E foram todos levados para o DOPS, lá foram ameaçados, lá, enfim, né? Todos as sevícias de sempre, né? E é uma coisa muito a gente vê como que a repressão atingiu pessoas, né, comuns. O marido da Iracema era uma pessoa ainda bem comum, não vinculado a nada, um trabalhador, imigrante nordestino, né? Assim, uma pessoa que estava na dele, né? Depois que a polícia chegou, para ele aquilo foi uma vergonha tão grande, ele ter sido preso, né, que ele vendeu a casa onde eles moravam, e olha que para pessoas daquele nível, né, econômico, não é fácil adquirir uma casa, não era e não é fácil, né? Ele vendeu e foi morar em outro lugar, né? Então, vê como que isso vai afetar não só aqueles que estavam diretamente vinculados. Bom, e o João é levado ferido, né? Eu volto ao caso, né, do João daqui a um pouquinho mais para ter coerência no meu relato. Bom, eu fico na clandestinidade durante todo o ano de 69, sempre, né, vinculada à VPR. Quando a VPR se une à Colina e se torna VAR Palmares, eu também continuo vinculada, e quando há a cisão, né, que uma parte for ser VPR, não necessariamente com os mesmos militantes, né, e a VAR Palmares continua, eu fico vinculada, diferentemente, né, da IEDA, eu fico vinculada à VAR Palmares, né? E... Deixa eu fazer uma pergunta em caráter bem pessoal da época. O pessoal, muitas organizações contribuíram com a greve de Osasco. Vamos voltar um pouquinho para a greve. O POC, inclusive, né, aproveitando a presença da Ângela, teve uma presença grande no POC, na greve. Até o pessoal da P ajudou, o pessoal de Osasco lá, estavam lá. Já tinha trabalho lá. Já tinha um trabalho. Já tinha trabalho lá e... A P jogou peso. Agora, me diga uma coisa, como aparece o Lungaretti aqui nessa história, entrou quase uma coluna de secundaristas para a VPR, ainda no tempo da organização, que o Celso, o Edmauro, o Gopferti, o Celso, Massafume, eu nem queria falar o nome desse cara, vieram. Por que porta que eles vieram? Você lembra disso? Não, eu não sei, porque eu conhecia de vista o Massafume e o Marcos, né? Eu conhecia de vista, porque eles eram secundaristas também, mas eles, foi por um outro lado que eles entraram, não foi no nosso grupo. Entendi. Né? O nosso grupo era fundamentalmente os operários e estudantes de Osasco. Porque eles se aproximaram de vocês a partir da greve. Isso eu lembro. Pois Não. eu já não sei. Sabe o que aconteceu? Em Osasco tinha o ITO, Instituto Tecnológico Educacional, que tinha uma professora maravilhosa, marxista, que era a mãe do Marcos. E vários alunos, desde que faziam colegial nessa escola em Osasco, fizeram um grupo e depois foram lá na Greves, que era o Marcos, o Massafume, tem um outro, que era desse grupinho que essa professora maravilhosa de português, eu a conheci, ela era interessantíssima, ela pegava os moleques, o Stan também entrou nessa aula aí, e ela botava eles para conversarem depois da aula, sábado, e dava livro, ela dava esse empurrão. Daí que esses vários alunos foram se juntar lá no sindicato e se juntaram à VPR. De qualquer maneira, quer dizer, eram pessoas que nós não conhecíamos. Bom, eu vou. Então, clandestinidade, em janeiro de 60... Oi? O Roque ficou preso, ele e todos aqueles companheiros daquela época, né?
Aí, em janeiro de 1969, eu cometi a mesma burrice da Dilma. Né? Foi aparecer em um ponto, aliás, foi a mesma pessoa, né, que me entregou, eu caí talvez uma hora, meia hora antes da Dilma. Oi? 70, 69 eu passei. Ai, ainda bem, né, que tem gente para lembrar. Eu falei o nome errado agora. Em 70, em janeiro de 70, né, eu também sou presa. Né? Não cabe aqui dizer o nome, porque isso de você dizer abrir ou não é muito pessoal, é muito... Né? Mas, enfim. Né? E foi presa toda a direção regional da VAR Palmares. Né? É presa... as prisões são efetuadas pela Operação Bandeirantes, vamos todos na Operação Bandeirantes, né? Eu acho que aqui cabe uma pequena reflexão, né? Por que a tortura, né? E por que ela e qual a intensidade e por que da intensidade, né? Era fundamentalmente, né, para descobrir novos companheiros, chegar a novos militantes, né? E dependendo do nível de periculosidade que a repressão considerava que essa organização tinha. Né? No nosso caso, já caiu de cara toda a direção. Né? Teve, eu não me lembro do nome, né? Teve esse companheiro que abriu os militantes. Né? E aí teve uma pessoa, era Antônio o nome dele, se eu não me engano. Ele fez um papel assim, que ele entregou o vizinho dele, com quem ele, uma vez, teve uma conversa, quem sabe, mais ou menos de esquerda. Foi, sabe assim, um horror. Tudo aqui em São Paulo. Tudo aqui em São Paulo. Né? E, então, caiu muita e muita gente. A VAR Palmares ela era considerada uma organização, depois que a VPR saiu, uma organização muito mais de intelectuais, e nós tivemos que ouvir isso, né, do capitão Homero. Né? Vocês, o que é isso? Vocês deviam ser do Partido Comunista Italiano, que tem 50 anos de tradição. Né? Eu fazia questão de ter assim, uma compostura, né? Usava aliança. Né? Então, assim, essa menina aqui, os valores dela são todos burgueses, olha aí, usa aliança, né? Casada, enfim, eram umas coisas assim. Então, eu acho que isso, esse tipo de coisa determinava, né, o nível de sevícias, de tortura que os militantes sofriam. Isso não quer dizer que não houve. Teve choque elétrico, teve pau de arara, teve... Bom... Você foi torturado? Eu levei choques elétricos. Levei choques... Na UBAN? Na UBAN. Quando você chegou? Foi em seguida que eu cheguei. Foi em seguida que eu cheguei. Mas, em seguida, começaram a chegar pessoas muito mais importantes do que eu. Então, a tortura que eu sofri, ela foi principalmente como íamos todos nós ficar, se não falássemos. Né? Ouvimos várias noites gritos de companheiros sendo torturados. Né? E todas essas... enfim, né, que dá até assim, um branco, né, na cabeça da gente, porque muitos de nós tivemos até uma perda momentânea, eu não sei como chamaria isso clinicamente, né, mas a gente não lembra mais. Né, Ieda? A gente não lembra mais de endereço, a gente não lembra mais de coisas elementares. Tal era... Né? Asma, isso foi no DOP, Celeste. O meu pai também foi preso,
não pela minha queda, né, mas pela queda de outros companheiros, né, que chegaram até ele. Ficou uma semana e depois foi liberado, sendo considerado assim, um matuto que nem pensar sabe direito, né? Isso, eu acho que é uma homenagem ao meu pai, que já morreu, né? Então, quando ele foi interrogado, o capitão Homero, né, que era quem dirigia os interrogatórios, né, perguntou para o meu pai: o senhor já foi processado? Meu pai disse: já. Aí ele pensou, né, velho militante de Partido Comunista, né? Papai falou: já. Quando o senhor foi processado? Uma vez, eu sou motorista, uma vez atravessei um farol vermelho. E era naquela época, né, aquela época que as pessoas eram processadas por atravessar um farol vermelho. Realmente foi o único processo do meu pai. Então, ele foi considerado um matuto, né, que não merecia maiores atenções, e foi dispensado, né? A partir daí, a minha família volta para Osasco, afinal de contas, já estava todo mundo preso mesmo, né? Não tinha volta, né? E com todas as dificuldades de reinserção depois de um período, né, na clandestinidade. Bom, eu, da Operação Bandeirantes, como todo mundo, fui levada para o DOPS, sendo deparada assim de cara, né? Éramos umas 15 pessoas, com o Fleury, né? Que pegou as fichas, olhou e perguntou quem era Ana Maria Gomes, na época eu era da Silva também, né? E disse: quer dizer que chegamos a você, né? Está o marido preso, o cunhado, nessa época, já estava morto, né? E aí, agora é a tua vez. Né? Quer dizer, aquilo já era... quer dizer, não precisava uma tortura de fato. Né? Uma coisa, né, que eu quero dizer, que uma das formas, no DOPS, era mais ou menos praxe a gente não ser torturado quando ia da Operação Bandeirantes. Quando eu cheguei na Operação... E, assim, a gente tinha um tempo, né, que a gente ficava lá esquecido. Depois era chamado, prestava depoimento e ia para o presídio Tiradentes. Eu fui chamada no dia seguinte. Né? No dia seguinte. Fui interrogada pelo mesmo investigador que tinha me interrogado quando o Roque foi preso, na minha casa ainda, e me deixaram. Né? Aí, mais uma vez, né, a gente tem o lugar que nos colocam, a nós mulheres, né, mas que você pode reverter essa situação em seu favor, né? Como fizeram as mulheres brasileiras pela anistia, as mães da Praça de Maio, né? Que você usa aquele lugar que te dão na sociedade em seu benefício. Né? E era justamente, né, o mesmo investigador que a primeira coisa que ele me disse foi assim: eu não acreditei que você tinha sido presa. Eu pensei comigo, será que aquela menina conseguiu me enganar? Né? Bom, aí eu comecei contando minha história, que de maneira nenhuma eu tinha enganado. Né? Tinha contatos, enfim, tudo muito... O que eu ia fazer? Né? E uma das formas... A pressão foi psicológica. Eles queriam, fundamentalmente, que eu entregasse meu irmão. E uma das torturas psicológicas a que eu fui submetida foi esse investigador narrar com pormenores como o João tinha morrido. Você pode falar sobre isso? Eu posso falar, né, eu faço questão de falar, grande parte, foi longa a conversa, né? Foi muito longa, mas ele narrou pormenorizadamente a agonia dele, e que eu me lembro, com detalhes,
é que ele disse: ele morreu lá, jogado, apodrecendo. Alguém que fica, acho que foi julho a setembro, em um hospital, não morre apodrecendo se isso não tenha sido de propósito. E eu acho que ainda deve existir formas de se fazer uma investigação minuciosa de como o João foi assassinado, que eu não tenho dúvidas, ele não morreu de um tiro. Foi muito mais do que isso. Eu gostaria de fazer uma intervenção sobre o papel da Iracema. Fala seu nome só para... Ieda. Tá. Desculpa. A Iracema, que é a irmã deles, né? Eu esqueci de desligar essa coisa. O João foi preso na casa dela. Depois, eu mantinha contato com ela nessa época. Desculpa, gente. Eu mantinha contato com a Iracema e a gente tentava saber por ela onde o João estava para saber se era possível uma ação de resgate. E ela ia relatando aos poucos. A Iracema tinha também um professor, ela era agente escolar, eu não me lembro, ela tinha uma função escolar numa escola estadual, e esse professor ele era agente infiltrado também e que seguia os passos da Iracema o tempo todo. Então, tinha que tomar muito cuidado com os encontros com ela, porque ela também era seguida. E, quando ele foi preso, e a Iracema também, ele foi levado para o Hospital das Clínicas. E ele foi feito sutura. Ela conseguiu, ela tem um depoimento muito importante, muito esclarecedor, né, que eu acho que até seria muito interessante que ela viesse prestar o depoimento. Ela é uma pessoa que até hoje se emociona muito, ela sofre muito por isso, porque ela viu o irmão definhar lentamente. Ele foi tirado das clínicas, aí foi levado para o hospital militar, e lá ele sofreu torturas até a morte. Eu sugiro que se chame a Iracema para depor sobre isso, que pode ser esclarecedor. Isso. No início, né, o João, ele me mandou da mesma forma, né, eu também tinha contato com o Iracema, ele me mandou recado dizendo que estava bem, que estava. Não é possível, né, não é possível uma pessoa morrer depois disso, né? Bom, eu sou levada para a Operação Bandeirantes, né, como. Oi? Não sei o nome dele, não sei. Mas isso foi no DOPS. Foi no DOPS. E ele era da equipe do Fleury. Ele era da equipe do Fleury, do DOPS. Eu não sei se ele era da equipe. Sim, mas ele era do DOPS. Ele era do DOPS, né? E o Fleury estava quando eu cheguei à noite, quando o grupo da gente chegou à noite, né? E aí isso foi no dia seguinte. Então, eu não sei qual foi a equipe, né? Bom, nesse momento, meu irmão, que tinha ido para o Rio por causa de ser procurado em São Paulo e tudo mais, o Osni, né, ele está numa situação, por causa das quedas, de não ter onde ficar, perda de contato com a organização, né, e ele sai, contando com a ajuda de amigos, ele sai do Brasil e ele vai para a Bolívia, onde ele tinha conhecidos. É toda uma história, ele atravessando a fronteira, ele indo no trem depois da morte, aquele chamado trem da morte na Bolívia, ele consegue atravessar, ele não tinha nenhum documento, tudo isso foi pego na casa dos meus pais, foi destruído, ele sai com uma identidade falsa e ele atravessa junto com um grupo de trabalhadores bolivianos, que, por alguma razão, estava de um lado, né, ele se mete no meio, sempre com essas amizades, através desses apoios, desses amigos, né? Ele entra dentro da caminhonete e passa pela fronteira com chapéu, passando por boliviano, né? E aí ele vive em La Paz. É toda uma história, né? Tem
coisas assim lindas, né, de solidariedade, de divisão de dinheiro entre outras pessoas, inclusive não brasileiras, mas também refugiadas, enfim, né, são coisas assim boas que a gente tem que guardar, né, dessa história toda, né, de solidariedade. Ele fica, então, de começo de 70 até primeiro semestre de 71, que ele consegue. Ele consegue, junto com outros 2 companheiros, um equatoriano e um brasileiro. Um deles recebe um dinheiro, eles repartem o dinheiro para poder sair, né? Isso é lindo, né? E eles chegam em Santiago, né? A decisão dele, né, é porque lá já começa a se concentrar todos os refugiados, né, brasileiros. Bom, eu fico presa até setembro de 70, sem processo, sem coisíssima nenhuma, né? E, como era mais ou menos praxe, né, o pessoal que foi preso sabe disso, eles pegavam um punhado, né, de cada processo e soltavam, né? Eu sou solta, tendo que aparecer uma vez por semana, né, na auditoria, e 3 dias depois que eu sou solta, eu sou levada novamente para a Operação Bandeirantes. Eles vão até a minha casa e me pegam novamente. E essa olha, Foi torturada de novo? Não? É uma história, eu considero mais complicada até do que isso. Não. Eu sou levada, né, para a Operação Bandeirantes, e o que queriam de mim? Um dirigente da VAR tinha sido preso. E a repressão, né, queria que ele desse o endereço de um apartamento no centro de São Paulo. E ele dizia que ele não sabia, e que quem sabia esse endereço era a Ana, que estava no presídio Tiradentes. Ele não sabia que eu tinha sido solta. Aí, o capitão de plantão colocou nós 2, um de frente ao outro, e disse: um de vocês 2 vai contar qual é esse endereço. Era um endereço antigo, não deveria ter mais ninguém, mas eu tinha muito receio de se chegar a outras pessoas, a nomes verdadeiros, né? E ele disse, então, um dos 2 vai contar, senão vocês vão ser pendurados, os 2, no pau de arara, e vamos ver quem resiste mais. E saiu, né? Aí esse companheiro disse para mim: por favor, dê esse endereço. Eu não aguento mais ser torturado. Eu disse o endereço, foi horrível, né, pela pena que eu senti do companheiro chegar a um estado, né, um homem, né, em toda a sua juventude, a sua força, chegar a esse ponto, né, e me senti culpada durante anos também por ter dado esse endereço. Não, o pessoal tinha saído, deveria fazer mais de um ano, né? Parece que não teve consequência. Eu achava que todo mundo me detestava. Felizmente, eu encontrei o casal que morava, porque eles tinham me abrigado durante um certo tempo, né? E eu voltei a encontrá-los no Chile, né? E aí, bom, eles não tinha afetado absolutamente nada a eles, né, o fato de eu ter aberto, né, o endereço, né? Tinha uma menina bem jovenzinha, fiquei na mesma sala que ela, com o tornozelo completo, em carne viva de tortura. Em carne viva de ser torturada. Era aquela etapa que já tinha
quase todo mundo sido preso ou sido morto, e era nós éramos jovens, né? Era uma juventude mais jovem ainda que a gente, né? E a menina lá, assim, né? Bom, eu fui solta em seguida, inclusive porque provavelmente. Aí eu fui solta, fiquei 3 dias presa e fui solta, né? Fui solta porque eu tinha que me apresentar na auditoria e passei a ser seguida 24 horas por dia, né? Nesse momento, eu já tinha muita divergência com a Vara Palmares e estava mais vinculada ao pessoal originário da VPR, que estava no Presídio Tiradentes. E eles decidem que eu tenho que sair. Porque era uma questão... aí a história sair do país. Sair, né? Da onde? E aí que as histórias, porque a minha história era realmente uma história montada. E eu tive a sorte de ninguém ser preso durante aquele tempo. Então, uma pessoa perigosíssima para mim era Ieda. Né? Era Ieda. Por quê? Quando a Ieda, eu fazia exercício o tempo inteiro para aguentar a tortura a hora que descobrisse mais coisas a meu respeito, né? E a Ieda, a gente se conhecia, né? E ela foi presa no Rio. E ela não precisava, bastava uma coisinha que ela dissesse sem querer, né? Porque as nossas histórias eram montadas, né, Ieda? Né? Visando, né, dar o mínimo possível de informação à repressão, né? Então, qualquer companheiro ou companheira poderia desmontar essa história, né? E eu saio do Brasil, eu nunca tinha saído de São Paulo, né? Eu era uma menina, né? Nunca tinha, enfim, feito um monte de coisas, até pela minha condição, né, social. E vou bater no Chile. Fiz uma viagem. Ninguém sabia direito como sair. Contei com a solidariedade de companheiros e de pessoas amigas de Osasco, que juntaram dinheiro e me mandaram, e me deram. Uma pessoa, né, que era professor na escola que eu estudava, né, me pôs no carro, eu tinha que sair absolutamente clandestina, porque me seguiam dia e noite. Meu irmãozinho, ele, às vezes, ia comprar leite no bar para ver se aquela pessoa que estava lá desde manhã ainda continuava lá, né, que era um bar que tinha bem na esquina, né? E essas pessoas, né, me ajudaram, uma solidariedade de gente que é anônima, né? Bom, aí eu fiz uma viagem, eu fiz assim, por Foz do Iguaçu, fui até Buenos Aires, de Buenos Aires eu fui até Bariloche, de Bariloche eu passei, depois de muitas peripécias, para Puerto Varas, Puerto Montt, no Chile, né? E aí fiz isso até Santiago. É uma viagem absolutamente louca, né? Porque a viagem tem que ter sido feita assim. Demorou 10 dias. E aí também, né, pessoas assim que conheci no trem, jovens, com quem eu começava a conversar. Sabe assim, me abrigar na casa, de uma solidariedade, porque sacou o que é que estava acontecendo comigo, né? E, bom, eu vou parar, então, no Chile. O meu contato lá era o Teotônio dos Santos, e aí tem aquelas peripécias, né, que parece filmes, que eu chego, cadê, né, o único lugar que eu tinha era a universidade, nem me lembro mais onde que ele, aquelas siglas todas, né, do Chile, e chego lá e falo assim, ele está viajando, foi não sei para onde, só volta daqui a 3 meses. Eu não tinha, mas, enfim, acabei contatando, né, companheiros, falei com a mulher do Teotônio dos Santos, a Vânia Bambirra, né, que também era uma intelectual conhecida, e ela rapidamente me pôs em contato com o pessoal, os exilados, né, que já estavam lá. A grande surpresa para mim foi a liberdade.
foi a liberdade no Chile. A Vânia me diz assim, olha, qual é o hotel que você está, que daqui a pouco eu mando uns companheiros lá te buscar. Eu disse, o que é isso, chamando de companheiro em público? Né? Eu cheguei em outubro, antes da posse do Allende. Né? Antes da posse, eu cheguei. Né? E aquilo, para mim, foi assim. Né? Como existe democracia, né? Aqui no nosso lado do planeta, né? E existia. Né? Existia. Bom, eu fico em janeiro, quem lembra? O Roque, todos esses companheiros a quem eu estava vinculada, chegam no Chile, né, trocados pelo embaixador, os 70, né, trocados pelo embaixador suíço. Em 71. Bom, então chegam, né, e era o grupo político a quem eu estava ligada, né, porque justamente saiu todo aquele pessoal, né, o pessoal de Araçatuba, e a gente retoma, então, discussões, e eu vou dizer isso, por quê? Né, para mostrar como a ditadura monitorava todos os nossos passos. Né? Parte desse grupo faz uma ida à China. Nós ficamos 4 meses na China. Nós fomos o primeiro grupo não vinculado ao PCdoB ou a qualquer partido, né, pró-chinês que visitou a China. Né? E, quando a gente saiu da China, já sabiam exatamente quem tinha ido, quanto tempo tinha ficado. E tanto que tem toda uma história que nós fomos detidos na volta, em Orly, no aeroporto de Orly, enganando a gente, assim, dizendo, fazendo um tipo de pressão, né, porque nós estivemos em Paris, sem problema, a gente queria passar de novo por Paris, né, e era uma exigência que a gente pegar um voo que não fizesse escala no Brasil. Né, e sofremos toda uma pressão psicológica, né, de não, vocês não podem entrar, não sei o quê, não tem voo, né, até que a gente aceitou tomar um voo para Santiago, afirmando, né, que nós não podíamos passar pelo Brasil. Né? Não, esse voo não passa pelo Brasil, tal, né? Só que tinha uma companheira, a Bia, né? E eu, literalmente, pentelhando, né? Porque naquela tensão toda, né? Você nem prestava direito atenção nas coisas. Né? E aí, eu dizendo, vamos ver. Eu não confiei, né? Que o avião não passava. Né? Aí nós chegamos na porta do avião. A Bia perguntou, qual é a rota desse avião? Era Dakar, Rio de Janeiro e Santiago. Quer dizer, a gente seria em conluio com... Exatamente. Nós seríamos, depois de torturados, mortos. Né? Então, dá para ver como a repressão tinha tentáculos. Quantos eram? Nós éramos... Bom, todo mundo sabe. Todos né? brasileiros? Quantos? Bom, vou começar pela família. Né? O Roque, eu, meu irmão, a Bia e o Marujo, o Otacílio... e tinha mais algum? Não. Porque a gente se dividiu. O grupo era bem maior, mas a gente se dividiu. Peraí, que ano foi isso? Isso foi em 71, final de 71. Bom, então, todo mundo aqui que está nessa sala não acredita que a ditadura acabou, mas conta. Não, eu também não acredito. O que vocês foram fazer na China? A gente foi conhecer... O que é isso? A gente foi conhecer a experiência da Revolução Chinesa. Ponto. Depois, mais tarde, vai ter consequências sérias para o meu irmão, isso. Né? Vai ter consequências seríssimas. Bom, a gente vai parar na Argélia,
né? A gente vai parar na Argélia, solidariedade. Aí, claro, nós estacamos e falamos, não vamos. Aí, inclusive, o comandante vai ver o que está acontecendo, diz, nós somos refugiados políticos no Chile, não podemos passar pelo Rio de Janeiro. Né? Aí ele falou, não, vocês não podem entrar mesmo, vocês não podem. Aí, né, o próprio comandante não aceitou. Voltamos, foram mais de 24 horas. O pessoal brasileiro em Paris fazendo contato com a Argélia, né, com o governo argelino, para receber a gente. Né? E, bom, finalmente fomos para a Argélia. Né? E foi a única vez que eu caí num sofá e dormi e ninguém conseguia me acordar. Depois de mais de 24 horas, nessa tensão e nessa... Né, talvez agora, o meu companheiro de quase 30 anos, né, entenda porque, de vez em quando, eu fico nervosa em chegar em um aeroporto ou, enfim, passar pela polícia no aeroporto. Olha, eu tenho que falar... Cadê o Alípio? A situação da gente em relação à família, um monte de coisa que a gente voltou, é tão triste, era tão difícil, que a companheira Bia faleceu. Eu e o Alípio fomos no enterro. Chegou lá, a irmã dela, no enterro ali, me pegou num canto e falou assim, é verdade que a Bia foi para a China? Eu falei, não só foi para a China, como ela salvou um monte de gente pelo conhecimento dela que ela tinha de francês. Aí eu nunca acreditei. A menina estava morta ali, a família não tinha acreditado que ela tinha ido para a China. Você entende o que a ditadura destruiu de família, de gente? Eu chorei. Depois eu desci com a Líbia, eu chorei por ela, entendeu? Como ela sofreu todos esses anos da família me perguntar ali, ela foi para a China? Tem uma história da China? É um horror. Tudo isso é ditadura. É ditadura. No caso do João, o irmão do... Eu não consigo nem contar. É o seguinte, a morte dele foi tão terrível para o irmão, tão terrível, e tem que ser averiguada pela comissão, na verdade, porque ele não consegue falar no irmão. O Roque não fala. É como se o irmão dele não tivesse morrido. É um negócio tão terrível para ele. Eu tenho detalhes, negócio da relação dele com o irmão, porque lá no Chile a gente morava junto na casa, e um dia de manhã nós dois levantávamos cedinho, e nós que limpávamos tudo, deixava para eles, quando eles acordavam, já estava eu e o Roque, a gente era rapidinho, fazia as coisas que lá. Um dia ele sentou assim e fez, ai, vontade de tomar leite. Eu falei, peraí, que eu te arrumo leite. Aí ele me contou uma história que acho que ele nunca tinha contado para ninguém. É linda a história do João, do irmão, e que ele não conseguia falar no irmão. Eles, quando eram crianças, eles moravam numa fazenda que tinha gado com leite. O filho da puta do dono da fazenda não dava leite para eles não tomavam leite. E sabe o que o João fazia? Porque disse que ele era um capeta lindo, maravilhoso, esperto. Eles levantavam de madrugada, iam lá onde estavam as vacas e tomavam leite na teta da vaca, assim. Tomava leite na testa da vaca. E sabe o que aconteceu? Um dia, a vaca caiu em cima do João. Aí o Roque teve que ir correndo chamar o pai para levantar a vaca, que podia ter matado o João. E, claro, que o dono da fazenda mandou eles embora, por causa da vaca que quase matou o João. E eu quieta, eu ia perguntar, meu Deus. Aí ele falou, e depois, ele não morreu com a vaca, Celeste, mas ele morreu na operação, na mão da ditadura. Aí nós choramos o dia inteiro. E nunca mais ele fala nesse irmão. Eu sou privilegiada de ter ficado sentada ali, ele no sofá, e eu trouxe um café com leite para ele, e ele ter contado essa história da vaca, que não matou o irmão, para depois o irmão morrer na mão da ditadura. A Comissão da Verdade tem que ir atrás de como morreu o João, que não foi morto pela vaca. Onde é que eu estava? Bom, então, eu vivo no Chile até o golpe. Na Argélia, nós nos ligamos ao PCBR. Nos ligamos ao PCBR, né, e voltamos para o Chile, já vinculados a essa organização. Né. Vivemos, meu irmão, eu, né, e esse que depois se torna meu ex-marido, né, vivemos no Chile até o golpe. Né? No golpe,
é conhecida a repressão, toda a repressão que foi desencadeada contra os estrangeiros. Vários companheiros desaparecem, sem ninguém conseguia ter contato com eles, né? Companheiros, amigos que conhecíamos e companheiros do próprio PCBR, né? E o meu irmão também, né? Nós ficamos 11 dias tentando sair do Chile por algum meio que não fosse as embaixadas, né? E não conseguimos, né? No fim do 11º dia, contando novamente com a solidariedade de democratas cristãos do Chile, que esconderam literalmente a gente no apartamento, né? Não, assim, a gente não podia nem se mexer, porque era um condomínio e ninguém podia saber que tinha mais gente do que o casal e os filhos lá dentro, né? E aí a própria organização decide que tem... Bom, metade estava preso já, né? Enfim, soubemos depois que estavam presos, né? E aí, os que ficaram, né, decidimos que a gente tinha que entrar para uma embaixada. Eu e o Roque entramos na embaixada da Argentina, com um carabineiro atirando atrás da gente, né? Assim, aquele negócio, né? Não acertou porque não acertou, né? Mas carabineiro atirando, né? E é importante que seja... Bom, enfim, eu vou dizer isso depois, daqui a pouco. Daqui a pouco não, eu estou apressando. Vocês já estavam vinculados ao BR ou só pediram solidariedade ao BR? Não, nós estávamos vinculados desde começo de 72 ao PCBR. E nessa leva da embaixada, o Ricardinho estava nessa leva? Ricardinho Azevedo? Não. Foi nessa? Não lembro. Não lembro. Tá bom, desculpa. Não lembro. Eu me lembro de vários companheiros. O Gabeira estava lá, a Vera Silvia estava lá, outros companheiros. Realmente não lembro. Outros aí que, se eu puxar pela memória, vou lembrar, né? O Ziga, a Angélica estavam lá. A Célia. Eu sei que isso. Aí, depois disso, né, nós somos levados por um golpe do secretário do consulado, né, da embaixada, que era um peronista de esquerda. Após vários, não me lembro, a gente perde a noção do tempo, né, mas ele preparou um avião, né, que teve um pouco de cada nacionalidade refugiada na Embaixada da Argentina, né? O Gabeira, por exemplo, ficou, Vera Silvia foi, eles eram casados nessa época. Então, era assim, uma questão de sorte. A fila estava lá, de repente, aqui para a fila e acabou, né? E fomos levados para a Argentina, num avião militar, desses de combate, com água caindo, né, dentro. Nós realmente tínhamos quase certeza que o avião não ia passar a cordilheira, né, e passamos a noite inteira interrogados pela polícia argentina. E depois ficamos presos no Hotel Ezeiza, presos com soldado armado na porta. Ficamos um mês no Hotel Ezeiza. Foi graças a um mandato de segurança, um habeas corpus do, na época, senador Alfonsin, que nós fomos liberados. Mas fomos liberados depois de assinar um papel com 3 possibilidades de país que nós aceitávamos ir, né? E aqui que eu quero dizer isso, né? Foi uma política articulada dos governos latino-americanos de não aceitar refugiados. A ideia era a gente ser empurrados todos para o mais longe possível. Onde que era? A Europa, que foi, como a Ieda disse, de uma solidariedade, a maioria dos países foi de uma solidariedade assim incrível,
né? E a ideia era que todo mundo fosse parar o mais longe que desse. Então, eles nos liberaram depois da gente ter assinado esse papel com 3 possibilidades de país. Também, por acaso, né, você olhava e dizia, a gente não conhecia nada, né? A grande parte dos brasileiros tinha posto Suécia, né? E a Suécia ofereceu 20 e poucas vagas de refúgio. E nós vamos parar na Suécia, né? Bom, eu não sei, porque agora vem uma parte. Bom, vamos todos parar na Suécia. Na Suécia, enfim, passamos por todas as etapas do refúgio, né? Lá, a maioria dos casamentos se esfacelaram junto com o golpe, né? Era um fenômeno muito interessante. E eu entro em contato com uma coisa que era muito novidade para nós brasileiras, né? Movimento de mulheres, movimento feminista, né? Aí, na Suécia, a Geni Weitzman e eu fundamos o grupo de mulheres de Estocolmo, brasileiras de Estocolmo, iniciamos discussões que hoje são absolutamente superadas, mas para a gente era muito novidade, né? E em final de 75, estou esquecendo que, nesse meio tempo, em 74, todo um grupo se desvincula do PCBR, né? Por justamente considerar que as propostas não contemplavam, né, aquilo que a gente pensava como transformação da sociedade, né? E, para mim, esse conhecimento do movimento de mulheres foi muito importante para essa opção, né? Bom, aí, em 75, eu vou para a França, né, para estudar, e lá eu estudo fazendo os trabalhos que todo estudante estrangeiro fazia, e refugiados, cuidar de criança, lavar prato, trabalhar em hotel no domingo, essas coisas, né? E eu fico lá até 79. Né? Em 79, eu volto para o Brasil, enfrento uma barra muito pesada, com 2 irmãos desempregados, né? Meu pai sustentando todo mundo, né? E ganhando muito pouco. Eu acho importante dizer isso, porque a volta não foi igual para todo mundo, né? Não foi igual para todo mundo. E eu me vejo em uma situação de voltar para Paris e terminar os estudos que eu estava fazendo, né? Como uma estudante qualquer, né? Quero dizer, né, relatar uma outra coisa, porque a minha mãe, depois do golpe, ela não acreditava que a gente estivesse vivo. Então, ela já trabalhava sempre, né, mas ela trabalha exclusivamente para isso, como empregada doméstica, para juntar dinheiro para ir ver os filhos. E ela vai, contando assim com um amigo em Paris que recebeu, depois outro botou no trem, depois outro, né? E ela chega até Estocolmo, né? Mas a repressão não podia dar essa satisfação para ela, né? Em São Paulo, a minha irmã, que na época estava com uns 20 anos, e meu pai são presos, porque eles queriam saber como que uma família pobre como ela, né, como aquela, tinha dinheiro para ir para a Europa. E que, então, eles tinham que explicar isso, que só poderia ser contato com alguma organização. A minha irmã, uma policial pegou ela na fábrica que ela trabalhava, e começou esbofeteando o rosto dela na frente de todas as colegas de trabalho. A delegacia que pegou eles está em um depoimento, está junto com os papéis, no arquivo histórico, junto com os depoimentos do Rock. Não sei por que foi para lá.
mas a delegacia onde ela teve. Minha mãe, mais tarde, contava que meu pai, quando ele voltou, ele tinha marcas de cigarro apagado nas costas. A minha irmã, eu não tive coragem nunca de perguntar para ela o que é que aconteceu com ela na delegacia. E ela nunca tocou no assunto também. Né? Então, esse é o braço longo da ditadura, sabe? Que vai... que não se conformava em só prender, torturar, matar. Né? Bom, agora eu quero voltar. Bom, eu continuei, depois que voltei para o Brasil, continuei o movimento de mulheres. Eu coordeno hoje um grupo na Universidade Federal, onde eu sou professora. Né? Fui a primeira pessoa a chegar lá falando em relações de gênero. Enfim, né, acho que dei uma contribuição. Devo muito, né, essa minha inserção no Brasil ao meu companheiro de quase 30 anos, né, que me ajudou, me respeitando como mulher, como companheira, como intelectual. Né, e também, né, me ajudou com um filho. Né. Mas, agora, vem uma outra questão que eu quero voltar. Né, e, agora, eu vou... cadê? Que foi, então, a história do meu irmão. Né? Deixamos ele desaparecido. Quando eu estava no Hotel Ezeiza, circulavam listas, né? E a gente sabia, enfim, que todo mundo ali estava procurando alguém. Né? E essas listas chegaram até o Hotel Ezeiza. E eu, na lista, vi que não só meu irmão, mas outros companheiros estavam presos no Estado Nacional. Era um medo muito grande, porque a gente sabia que a polícia brasileira estava no Chile. E meu irmão estava com documento falso. Até aí, a gente achava que era só isso. O Osni estava preso no Estado Osni Nacional. E Geraldo Gomes, preso no Estado Nacional, e, com ele, aconteceu o seguinte. Eu vou ler parte do depoimento que ele fez para a Comissão de Anistia, aliás, processo que está parado até agora, que ele só teve coragem de fazer... Esse ano fazem 40 anos do golpe do Chile. Ele só teve coragem de relatar a história dele há 2 anos e meio atrás. Só. Não foi falta de vontade de voltar para o Brasil, e não foi nada. Ele não conseguia pôr essa história para fora. Né? E, então, eu vou ler a parte do Estádio Nacional. Após o golpe de Estado, que depois o governo da Unidade Popular no Chile, fui preso no centro de Santiago, pela Força de Carabineiros, no dia 13 de setembro de 1973, terceiro dia do golpe militar, pelo único motivo de ser estrangeiro e estar num apartamento alugado por estrangeiros. Estava no Chile, vivendo sob o nome de Edson Campos Rodrigues. De lá, fui levado ao Estado Nacional de Santiago, passando primeiro por uma comissaria de carabineiros, onde passei horas deitado de bruços no pátio da comissaria, junto a outros detidos. Essa espera só foi interrompida por uma simulação de fuzilamento. Por voltas do que calculo que tenha sido final de outubro, foi percebida pelos detidos brasileiros no Estado Nacional a presença da polícia brasileira. Eram chamados, os brasileiros, em pequenos grupos, somente de presos brasileiros. Passavam horas de espera, sem se comunicar um com os outros, e eram chamados individualmente ao interrogatório, onde militares chilenos faziam perguntas lidas de papeizinhos que lhes eram passados por homens que se mantinham calados no fundo da sala. As perguntas versavam exclusivamente sobre atividades no Brasil, tanto individuais como da oposição da esquerda organizada. A procedência dos autores das perguntas era evidente, tanto pela aparência física deles, um deles era mulato. No Chile não tem negros.
outro claro demais para o tipo chileno, como pelo trôpego das perguntas visivelmente traduzidas direto do português. A mim me coube o segundo dia de interrogatórios. Fui levado pela manhã, provavelmente entre 7 e 8 horas, juntamente com outros companheiros. Depois de um interrogatório confuso, onde me faziam perguntas sobre minha suposta ligação com partidos da esquerda brasileira, sobre minha identidade e sobre outros militantes, fui novamente levado à antessala, onde nos forçavam a esperar imóveis voltados para a parede, sem comunicação qualquer. Depois de uma espera que me pareceu longa, impossível de avaliar o tempo, da posição em que me encontrava e sem relógio nem janelas, depois que todos os chamados tinham entrado e saído da sala de interrogatórios, fui levado por vários sentinelas armados, através de corredores, a uma salinha, onde já estava instalado o famoso pau de arara. Invenção indiscutivelmente brasileira até então, desconhecida dos chilenos. A salinha se comunicava através de janelas de vidro com um espaço circular. Na salinha estavam presentes os 3 homens que já havíamos visto antes, passando as perguntas aos militares chilenos. Enquanto os brasileiros me preparavam para o pau de arara, amarrando minhas mãos e pés, pude observar a entrada apressada no espaço exterior de um pequeno grupo de oficiais chilenos. Através das janelas, pude ouvir um deles comentar com o outro: esses sabem como fazer, são profissionais no assunto. Então, fui pendurado no pau de arara, tendo um polo elétrico atado ao pênis e outro introduzido no ânus. Durante um tempo que me pareceu infinito, fui submetido à corrente elétrica de potência constantemente elevada, produzido pela maquineta acionada por um dos brasileiros. Ao mesmo tempo em que os outros 2 faziam as perguntas em português, o qual, aparentemente, era o chefe do trio, era um homem de pele e cabelos claros, quase loiro. Era chamado de doutor pelos outros 2. Em algumas das pausas da tortura, eles controlavam minha garganta, possivelmente para ver meu estado e o efeito da tortura. Todo o processo foi presenciado pelos oficiais sentados no pequeno auditório e pelos sentinelas. Pela aparência do uniforme, também oficiais do Exército chileno. Eu quero dizer aqui que as perguntas versavam fundamentalmente sobre a guerrilha do Araguaia. Por quê? Pelo fato de ter estado na China, o meu irmão era considerado como militante do PCdoB e tinha contatos no Brasil, e eles queriam a guerrilha do Araguaia. Foi essa a razão. Desculpa, repete uma palavra. No pequeno... O que era? Auditório que você falou? Era um pequeno auditório. Entendi. Desculpa. Era uma aula de tortura para os militares chilenos. Sim, a última coisa que eu disse... Desculpa, volta ao que você estava falando do PCdoB, a guerrilha, a China. O que ele diz aqui é que todo o processo foi presenciado pelos oficiais sentados no pequeno auditório e pelos sentinelas, que, pela aparência do uniforme, também oficiais do Exército chileno. Os torturadores controlavam seus relógios de tempos em tempos e se olhavam entre si. Num determinado momento, pareciam afoitos em encerrar a sessão. Fizeram mais algumas perguntas, tendo um deles terminado com a observação: sabe que nós vamos levar você com a gente para o Brasil. Você quer? E deu um risinho irônico. Meu comentário foi: se foi para viver em liberdade, quero. Depois, de novo o risinho, ele ajuntou: isso já não sei. Em dado momento, os 2 interrogadores abandonaram a sala, deixando o operador da maquineta, que já havia guardado o equipamento numa bolsa, sozinho comigo. Depois de fazer algumas das perguntas e fazer anotações, ele agradeceu aos oficiais sentinelas que nos haviam acompanhado e se retirou. Depois disso, fui levado de volta ao lugar onde os outros interrogados continuavam esperando. Estava com dificuldade de andar e me manter em pé após a tortura. Temia pelo desdobramento da ameaça de ser levado de volta para o Brasil com os torturadores. Pouco tempo depois, quando aparentemente a guarda estava sendo trocada, os outros presos foram levados embora, ficando apenas eu e outro companheiro com a nova guarda.
Depois de algum tempo, fomos levados a uma zona retirada do estádio, próxima dos portões de saída, onde pareciam estar localizados presos considerados perigosos. Nos fizeram sentar no chão, num canto do corredor. Nos fizeram sentar no chão, num canto do corredor, onde passamos a noite. Durante a noite, esse companheiro me contou que havia sido preso e torturado no Rio por uma equipe comandada pelo mesmo indivíduo que comandava os torturadores brasileiros no estádio, e que chamavam de doutor. Este o havia reconhecido e lhe havia prometido continuar aquela conversa no Rio. Segundo este, era oficial do CENIMAR. Eu acho que não me cabe aqui, não me cabe aqui dizer o nome desse oficial do CENIMAR. Esse nome está no processo do meu irmão, que está lá na comissão de anistia, juntamente com um laudo médico de um companheiro médico que atendeu meu irmão depois da tortura. Está lá o laudo, e está cartas de outros companheiros atestando essa tortura. E, pelo menos, no mínimo, uns 15 brasileiros que estavam junto com meu irmão conhecem o nome desse oficial. É só chamar esse pessoal. A maioria do pessoal que esteve no Estado Nacional conhece o nome desse torturador. Todos esses fatores, mais o fato de estarmos isolados... A senhora não pode, ele pôs no depoimento o nome? Ele pôs no depoimento. A senhora pode dizer o nome, por favor? Oi? A senhora podia dizer o nome? Estou pedindo. Alfredo Poerner. Repete. Alfredo Poerner. Salvo algum engano... De qualquer maneira, ainda está vivo o companheiro que tinha sido torturado no Brasil pela mesma pessoa. Eu sei que ele está em péssimo estado de saúde, mas ele ainda está vivo. Sabe quem é? José Carlos Guimarães. Ele estava no Chile com o nome de Pedro Paulo, não me lembro do sobrenome. E foi ele que reconheceu e disse qual era o nome. Eu posso, inclusive, ter me equivocado numa ou noutra letra do nome. Por isso, né, que o depoimento do meu irmão diz, e o José Carlos Guimarães tem esse nome. José Carlos Guimarães, quando ele foi torturado, a senhora lembra que para facilitar a procura, que organização que ele estava sendo processado? Não tá sei, tá. Mas é fácil de saber. Tá bom. Eu sei que ele é do Rio de Janeiro, tá. Não de São Paulo. Obrigado. Ele é do Rio de Janeiro. Bom, todos esses fatores, mas o fato de estarmos isolados sob vigilância de sentinelas, levaram-nos a crer por que o José Carlos também ia ser devolvido para o Brasil, porque ele reconheceu o oficial. Na manhã seguinte, porém, em função de instruções da direção através dos altos-falantes do campo, de que todos os estrangeiros deveriam ser conduzidos a um determinado setor, conseguimos convencer nossas sentinelas de que isso se aplicava também a nós dois, e logramos voltar ao grande grupo. Fui, então, retirado do Estado Nacional, para dizer que depois tinha companheiros de todas as nacionalidades, né, com o nome do meu irmão escrito com casca de laranja, escrito com tudo, para poder denunciar caso ele ainda fosse devolvido, né, para o Brasil. Fui, então, retirado do Estado Nacional pela Cruz Vermelha Internacional e transferido para um refúgio sob a proteção da Suíça. E de lá fui para a Suécia. Foi puro acaso, ele não sabia que nós estávamos lá, né? Em 15 de novembro de 1973, onde fui recebido como exilado político. O sofrimento, as privações e a tortura que fui submetido nesse período perduram até hoje na minha vida.
A minha capacidade de adaptação física e psíquica foi profundamente afetada. O companheiro médico fala sobre isso, porque eles eram amigos e conheceu ele antes e depois. Afetada, e tenho convivido nesses 40 anos, após o ocorrido, com instabilidade psíquica, emocional e afetiva. Essas instabilidades não permitiram um desenvolvimento profissional normal em toda a minha vida na Suécia. Meu irmão saiu do Estádio Nacional com metade da mão completamente insensível. Ele depois recuperou. Ele, até hoje, tem problemas nas pernas, por causa do tempo, ele deve ter ficado quase que uma noite inteira, né, pendurado no pau de arara. Até hoje, ele tem dores. Em 1979, com anistia política, tentei retornar ao Brasil e busquei em vão uma reintegração no país. A necessidade de trabalhar para garantir a minha subsistência em um país estrangeiro, embora acolhedor, não me permitiu obter uma qualificação, que é o que a Ieda e a Celeste falaram. Há dificuldades, né, que muitas pessoas tiveram até para obter uma qualificação profissional. Né? Por isso que eu me considero uma das felizardas, que eu consegui fazer isso, que facilitasse a minha reinserção profissional no Brasil e garantir uma subsistência aceitável. Retornei à Suécia, onde vivo até este momento. Somente hoje, após todo esse tempo, é que está sendo possível rever e repensar a minha história, com equilíbrio suficiente para conter a indignação, a raiva e o ódio, sem deixar ser totalmente tomado por esses sentimentos. A inconsciente recusa de pensar em qualquer evento relacionado a esse período foi sintomática dessa minha condição e que só hoje está sendo possível superar. Hoje tenho clareza de que o sentimento latente de que, a qualquer momento, eu poderia ser novamente vítima de um aparelho repressor capaz de ultrapassar fronteiras, desrespeitando a soberania de outros países, estava na raiz da minha capacidade de adaptação, não só no Brasil, mas em qualquer lugar em que eu vivesse. Infelizmente, esse sentimento era, e é, até hoje, reforçado pelo fato de que aqueles que me torturaram, vivem ainda impunemente nesse país, e que talvez eu seja a única testemunha viva das atrocidades por eles cometidas. Osni Geraldo Gomes. De quando é esse depoimento? A senhora tem a data de quando ele fez esse depoimento? E se ele fez para a Comissão Brasileira de Anistia? Foi em 2010. Foi em 2010. Foi janeiro, fevereiro de 2010. O meu companheiro talvez lembre. O Foi processo? Foi início de 2010. Professora, a senhora é professora? Sou. Aonde? Desculpa. Eu sou professora na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, desde 90, acho, né? Desde 90. Estou finalizando a minha carreira acadêmica, mas não de militante do movimento social. Cumpri mais uma. Muito obrigado. Quer falar alguma coisinha? Quer falar alguma coisa? Só lembrar do CAISM, né? Dia 19, 18 horas. Dá uma palavrinha, Ângela. Ângela Mendes de Almeida. Eu fui chamada um pouco para... Acho que a expressão que você usou foi equilibrar a mesa, né? Mas aqui está um maravilhoso deputado e mulheres, né? Acho que o equilíbrio vem daí. Não, cada experiência é uma experiência. A minha é muito diferente. Outro dia eu relatei a parte da minha atividade militante clandestina fora do Brasil, em organizações ligadas à Quarta Internacional, né? Quando eu saio da clandestinidade, é que começa o meu exílio, né? E, talvez, por causa dessa militância internacional, e também
por sorte, e também porque, quando eu saí do Brasil, eu tinha terminado o curso de Ciências Sociais, eu tive um exílio com esses problemas de documentos. Aqui você tem um documento, lá tem outro, essas coisas todas, mas um exílio que, para mim, foi muito aproveitável. Eu consegui depois fazer, no fim, o meu doutorado, né, e chegar aqui com o doutorado. Eu consegui logo um emprego em Portugal, na universidade, e tenho lembranças muito boas desse período, particularmente um enorme orgulho de ter participado do fim, né, do que em Portugal se chama PREC, que é o processo revolucionário em curso, não é? E ter vivido em Portugal, onde eu fui admitida em 2 universidades por decisão de uma Assembleia Geral de Professores, Alunos e Funcionários. Era assim que os professores eram contratados, né? Então, eu acho que eu aproveitei bem, mas eu compreendo muito bem, mas muito bem, a situação do seu irmão, porque a volta ao Brasil foi terrível e continua doendo, porque continua doendo nas costas dos 190 presos de ontem, não sei quantos presos de 2 dias atrás, que têm que pagar fianças de R$20 mil, por todos os 200 e tantos mortos jovens da periferia no semestre passado, e aí por diante, porque eu acho que o Brasil já estava mal quando eu cheguei e anda muito mal, ao contrário de visões otimistas. Angela, eu queria te fazer uma pergunta na sessão. Você tem algum grau de parentesco com Cândido Mendes de Almeida, Dom Luciano Mendes de Almeida? Tenho. Quer que eu conte a história da minha família? Outro dia, hoje, temos que eles vieram de Portugal, esses Mendes de Almeida, foram para o Maranhão. Daí, o irmão, o que seria o irmão do meu bisavô, Cândido Mendes de Almeida, foi para o Rio, a família se instalou lá e ficaram milionários, né? E, depois, o meu bisavô, que é o João Mendes de Almeida, veio para cá, né? Eles moravam na Praça João Mendes, justamente, né? Numa casa que hoje é uma padaria, Santa Teresa, se não me equivoco, mas sempre ficaram pobres. E eram advogados, todos foram professores da faculdade, juristas, etc. Hã? Então, não era pobre, professor da faculdade não é pobre. Como não é pobre? Não é pobre, não tem propriedade. Eles eram pobres porque eles tinham a propriedade dessa casa e é só. Não, eu estou comparando com o Cândido Mendes de Almeida. Né? Certo. Obrigado. Viu? Muito com a obrigado. família do Cândido Mendes de Almeida. Muito obrigado. Pessoal. Eu quero falar um pouquinho. 2 minutos. É a história da padaria. Eu trabalhei na França, num lugar chamado Villepinte. É uma favela, hoje até é o maior lugar de índice de tudo. Eu trabalhei numa organização da FEBEM lá de crianças pequenas. E não dava para ir de carro, porque era perigoso. Então, eu saía a pé. Um dia, eu estou saindo a pé lá, cansada, e vejo uma casa cheia de couve, um jardim cheio de couve. Não existe couve na França, na Europa. E eu vi aquele monte de couve, eu toquei a campainha. Falei, meu Deus, couve? Aí veio uma portuguesa. Eu falei, isso é couve? Ela falou, é couve que eu trouxe do Brasil. Ai, meu Deus. Aí eu expliquei para ela que tinha um bando de exilados em Paris que ia adorar comer aquela couve. E eu comecei a chorar, né? A moça ficou toda... Não precisa chorar, eu dou a couve para quem vier aqui. E, olha, ela me deu uma sacalona de couve. Aí eu perguntei, mas aonde que você morava no Brasil? Ela falou, eu morava em São Paulo, e eu e meu marido, a gente trabalhava numa padaria na Praça João Mendes, que é a padaria que a Ângela falou agora. Aí eu chorava mais ainda, eu falei, meu Deus, é a padaria dos parentes da Ângela, como é que eu fui cair numa mulher que trabalhava na padaria dos parentes da Ângela e está dando
couve para fazer uma feijoada com couve para todos os brasileiros, sei que 2 sacaronas de couve. É uma coisa que aqui não tem significado nenhum, mas lá, na miséria emotiva que a gente vivia, era um negócio tão grande, de ir para livro, de chorar um negócio desse. Que essa coisa da ditadura que obrigou a gente assim, fazer de tão pouco uma emoção tão grande. Obrigado, Celeste. Eu estou um pouco apavorado, que eu tenho que ir para a abertura do Congresso da UE em Biúna. Peço até desculpa, você quer fazer uma retificação, né? Como isso vai constar em ata dessa reunião, eu tenho muitos lapsos de memória. Quando eu me referi aos meus torturadores, os quais eu me lembrava o nome, mais presente de todos era o agente Timóteo, que ainda está vivo hoje no Rio de Janeiro, e o capitão Gomes Carneiro. Eu acho que eu me referi ao Guimarães, mas o Gomes Carneiro também era o mais cruel de todos. Como foi no Rio de Janeiro, não compete a essa comissão, mas eu não queria falhar na informação. Tem a ver. Muito obrigado. Espera um pouquinho, deixa eu me organizar aqui. Queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes hoje, a todas as pessoas que acompanharam. A sessão está encerrada. Muito obrigado.